Bom dia a todos, primeiramente. Todos me ouvem bem aí? Bem, vamos lá, né? Estou muito feliz aqui em estar participando de mais um evento da série Privacidade Acima de Tudo, com esse time aí de trilhões. Falando um pouquinho aqui da nossa dinâmica, tá? Vamos iniciar com uma talk. Depois vamos ter ali um bate-papo, assim, bem interativo. Fiquem super à vontade, tá? O pessoal aí que está participando do evento, em colocar perguntas no chat. Por favor, sigam a Privacy Tools nas redes sociais, divulguem esse evento aí para nós, tá bem? E para que a gente possa também trazer mais eventos como esse. Vou agradecer aí, primeiramente, a participação do Gustavo, do Lucas, do Alberto, e vou fazer uma breve apresentação aí sobre mim. Muito prazer, gente, eu sou a Jéssica Sturdio. Eu gosto de dizer que eu sou uma apaixonada por pessoas e tecnologia, né? Sou uma curiosa e uma aprendiz na área LGPD. E aqui na Privacy Tools, eu sou analista de sucesso do cliente. E falando um pouquinho da Privacy, né? A Privacy é uma Privacy Tech gaúcha, né? Que oferece a melhor e mais completa ferramenta de privacidade para sua empresa. E agora, né, por gentileza, Lucas, pode se apresentar. Obrigado, Jéssica. Bom dia, Jéssica, Alberto, Gustavo e pessoal que está vendo a gente em casa, no trabalho, às vezes indo para algum lugar. Então, bom dia a todos, obrigado por estarem aqui com a gente. E meu nome é Lucas Palha, eu sou advogado de formação, mas desde o começo, Jéssica, eu nunca fui muito fã da parte da advocacia. Sempre fugi para um outro lado, onde minha carreira começou na parte de compliance, lá em 2014, 2015, quando trabalhava numa empresa e a gente teve uma investigação na parte de FCPA, na parte anticorrupção nos Estados Unidos, e aí Brasil e América Latina teve que se virar para se adequar à compliance na época, que eu não sabia nem o que era. Aí caiu no meu colo isso, depois com a GDPR caiu também a adequação à GDPR nessa empresa e na América Latina para mim, e aí eu me apaixonei, assim como você disse, sou apaixonado por essa área de tecnologia, com essa área de direitos e o embate entre a tecnologia, e por isso eu me formei depois pós-graduação em compliance na GV, tirei títulos de especialização em parte de cibersegurança em Harvard e outras partes internacionais também de DPO Brasil e fora, e eu sou DPO de algumas empresas, hoje mais ou menos são 25 empresas que eu sou DPO terceirizado, e as principais aqui que tem um trabalho mais difícil é a Willis Towers Watson, que é uma corretora de seguros de Londres, que tem sede aqui no Brasil também. Nós somos 63, se eu não me engano, DPOs no mundo, então a gente sempre tem uma conversa interessante nesse aspecto. Sou também DPO e faço parte do Comitê de Privacidade da Federação Paulista de Futebol, então é um momento propício para falar desse cargo, por isso que eu estou falando dele, né, torcendo para hoje, inclusive, e tem uma consultoria também que faz esse trabalho como terceirizado do DPO e alguns outros pontos, que é a LP Consultoria. Então é isso, obrigado pelo convite. E, Gustavo, agora é com você, meu amigo. Pode se apresentar aí, que é um prazer estar com você aqui. Olá, muito obrigado, Lucas. Olá, pessoal, bom dia, né? E nessa manhã de quinta-feira, hoje. Agradecer já de imediato também a presença de vocês, a organização também desse evento ali pela Privacy Tools e pelo Lucas, Alberto e Jéssica também por estarem aqui com a gente. Meu nome é Gustavo, eu trabalho na Simpla. Para quem não conhece, a Simpla é uma plataforma de experiências. A gente oferece serviços aí para uma boa parte do ecossistema aí do setor de eventos, de soluções para os organizadores, para a gestão dos eventos, para os compradores, para a descoberta, aquisição dos ingressos, acesso aos eventos, e também para toda uma série de parceiros aí, fornecedores que a gente também tem algumas conexões. Trabalho como Data Protect Officer aqui na Simpla, na verdade eu vou ter um pouquinho mais, hoje a gente abrange um pouco mais esse escopo de trabalho olhando para um universo próximo ao que a gente chama de direito digital, a gente olha para direitos autorais, moderação de conteúdo, cibersegurança, cybercrimes, alguns outros temas nesse sentido também. Faço parte dessa turma, também sou apaixonado pelo que faço, apaixonado por privacidade, por tecnologia, tenho um pouquinho mais de tecnologia hoje na veia, inclusive, do que o próprio jurídico, que é a minha formação também. E, bom, espero que a gente consiga ter hoje uma conversa, passar algumas informações importantes aí em relação à temática aí,
de LGPD focada no setor de eventos. Muito obrigado, pessoal. Convido o Alberto aqui agora para se apresentar também. Maravilha. Pessoal, bom dia. Quero dizer que é um prazer também estar aqui com vocês, com esse time, trilionário, como a Jéssica falou, que só a Privacy Tools consegue reunir. Eu atuo numa empresa chamada Lume Consult, e a Lume ela desenvolve soluções de transformação de negócio, otimização de processos, e sempre atuando com as dimensões pessoas, tecnologia, processos, e dentro dos nossos serviços também tem lá uma vertical de atuação na área de compliance. E dentro dessa vertical, o serviço de DPO. Então, nós atuamos em algumas empresas com um time multidisciplinar. A empresa tem uma metodologia própria de adequação calcada em gestão de processos, com foco de beneficiar o negócio. Em cada oportunidade de adequação regulatória, a gente também busca o que a gente chama de reforço positivo, não só fugir da penalidade, mas aproveitar a oportunidade que a regulação acaba nos obrigando a ter e criar vantagens nisso. Então, processos, governança, jurídico e tecnologia, e essa metodologia virou também um MBA. Hoje a Lume ela tem um MBA com a Católica Business School, na Universidade Católica, e esse MBA ele tem 3 assinaturas, da Universidade, da Lume, nossa, e a Privacy Tools, que está conosco nesse MBA. Então, é o primeiro MBA focado em privacidade e governança de dados, que tem um campo de aplicação, que é a plataforma de privacidade da Privacy Tools. Então, a gente consegue, como a gente fala, colocar rodinha no discurso, sair do protocolo de intenção, da carta de interesses e ir para a prática. Eu acredito que a gente vai poder discutir um pouco disso aqui ao longo dessa manhã. Quero agradecer a quem está conosco aí. Nós estamos disputando agora não com a Federação Paulista de Futebol, mas com a FIFA. Então, quem está conosco aqui merece o nosso agradecimento também. Então, acho que vai ser uma manhã muito proveitosa. Agradeço aí ao Gustavo, ao Lucas e também à Jéssica. Perfeito, muito obrigado. Como eu falei, é um time aí de trilhões. Gratidão por dividir aí um pouquinho da experiência de vocês. E agora, Gustavo, o palco, ou melhor, a tela é sua para apresentar aí um talk fantástico para nós. Obrigado, Jéssica. Eu estou compartilhando minha tela aqui. Por favor, vocês podem confirmar se está tudo certo aí com a tela. Estão me vendo? Acredito que foi, né? Maravilha. Perfeito, foi. Legal, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença. Falando aqui um pouquinho sobre a LGPD para o setor de eventos, vou trazer alguns dados aqui, algumas considerações, algumas provocações sobre a temática também para a gente poder discutir na sequência. E começando aqui passando pelo conteúdo pragmático, aqui a gente vai falar rapidinho, uns 20 minutinhos, mas só para vocês entenderem, mostrar um pouquinho sobre esse setor, qual que é a sua relevância hoje no Brasil, um pouquinho de um compromisso que a gente tem adotado aqui na Simpli, a gente gostaria de compartilhar com vocês também, fazer alguns convites, e no final também fazer essas provocações aí que eu mencionei para a gente poder debater também na sequência. Bom, começando pelo setor, explicando um pouco o setor de eventos, é difícil definir eventos hoje, a gente tem utilizado muito o termo experiências, porque talvez ele seja mais abrangente para o que significa hoje esse universo. A gente está falando de eventos presenciais, como, por exemplo, festivais, shows, festas, feiras, congressos, seminários, workshops, assim como também online, Hoje a gente tem, inclusive estamos aqui hoje em um evento online muito potencializado aí no universo pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. A gente também está falando de algumas outras experiências também que podem hoje ser englobadas dentro do setor de eventos, muito além daquilo que tradicionalmente a gente utilizava antes como referência. Mas aqui alguns dados importantes, mostrando um pouquinho a relevância desse setor. Primeiro que a gente tem hoje mais de 640 mil empresas conectadas com o setor de eventos, então uma quantidade muito grande de empresas que se relacionam, se prestam serviços ou estão ali dentro de todo esse ecossistema. O setor de eventos ele constitui aproximadamente 4% do PIB brasileiro, então a gente pode ver que é uma porcentagem bem relevante aí em relação à nossa própria economia, e envolve mais de 6,3 milhões de trabalhadores envolvidos dentro do setor só em 2021. Então a gente está falando ainda de um período pós-pandemia, a gente sabe que tem potencial para uma retomada ainda maior,
nesse sentido, isso sem falar do público, né? Que eu não encontrei dados extremamente atualizados sobre o público do setor de eventos, mas a gente pode imaginar que todo brasileiro possivelmente participa um pouquinho disso. E considerando a relevância desse setor, né, mostrando um pouquinho de como que ele está conectado hoje com a nossa vida, né, com o cotidiano de qualquer brasileiro, praticamente. Eu trouxe aqui também algumas observações ali que acho que são algumas premissas que a gente precisa de entender aqui em relação ao setor. O primeiro é que o setor foi muito impactado pela pandemia nos últimos anos. Acho que isso não é novidade para ninguém, né? Acho que o setor de eventos foi um dos mais afetados nesse sentido, ainda sofre as consequências aí do que foi a pandemia, empresas esvaziadas, pessoas desalocadas, processos dissolvidos, então realmente foi muito sangrento aqui para as empresas do setor, né, para todo esse ecossistema. E a gente ainda nem sabe mais o que espera a gente, né? A gente tem a retomada ali de alguns protocolos, o Covid tem crescido os casos na maioria dos estados do Brasil, então acho que isso é muito importante destacar, mesmo que eu imagino que a gente já esteja falando do óbvio aqui. O segundo ponto é uma observação minha. O ecossistema de eventos ainda é composto por muitos players que são informais, não digitalizados ou desorganizados. Então, o setor de eventos ele tem cada vez mais conquistado alguns patamares interessantes em relação à sua própria profissionalização, mas ainda é um setor que tem muita transformação pela frente. Isso é muito importante quando a gente vai considerar qual que é o perfil dessas empresas hoje que estão relacionadas ao setor, incluindo organizadores de eventos, mas todo tipo de parceiro e fornecedor que é preciso para a realização de um evento ou dos eventos do país. E um terceiro ponto aqui, uma terceira observação, é que a LGPD se apresenta como um grande desafio para o setor, não exclusivo do setor, mas especificamente para o setor de eventos, eu tenho percebido, que, comparado com os demais setores, a gente tem evoluído em uma velocidade um pouco diferente. E aqui eu trouxe mais um dado também que mostra um pouquinho disso. Essa é uma pesquisa realizada pelo Sebrae, juntamente com a BRAP, através do programa Peso. E aqui a gente tem um nível de desempenho na gestão das empresas em relação a alguns temas, e um destaque aqui para o tema de gestão de dados / LGPD. A gente tem basicamente 35% das empresas em não conformidade, em não adequação, né? Considerando que o verdinho aqui é adequado e avançado, né? Os demais aqui, intermediário, básico, inicial, a gente tem uma porcentagem muito grande. Quando a gente compara hoje como é que tem sido evoluído, como é que tem sido a evolução dos demais setores aqui no país em relação ao tema. Então, acho que isso é muito importante, a gente precisa de ser realista ao analisar um setor inteiro, para a gente poder começar a trazer algumas discussões relevantes. E aqui acho que é uma informação bem importante dizer, que vem muito disso, dessas 3 observações aqui, realmente não só isso, é uma complexidade bem grande, mas esse aqui é um ponto importante que a gente precisa de não perder de vista ao longo da nossa conversa aqui hoje. E aí, aqui, eu gosto de propor uma visão mais abrangente para a privacidade, né? Então, considerando esse desafio que o setor de eventos tem passado em relação à LGPD, eu gostaria de voltar com um pouco dessa reflexão, que a gente fala bastante dela, mas talvez não nos espaços adequados, que é sobre a maturidade e a cultura do Brasil em relação ao tema. Para a gente garantir a privacidade de fato, de uma maneira eficiente no país, a gente precisa que o compromisso dos players, das empresas, não seja mais só com elas mesmas, mas com todo o ecossistema que uma empresa ou uma instituição está contida ou no seu respectivo setor. A gente precisa de ter uma visão um pouco mais abrangente, um pouco mais sistematizada em relação ao tema. Então, de que forma? Hoje a gente pensa bastante em conformidade, né, com a lei dentro da empresa e talvez nas partes em que essa empresa acessa, né, os terceiros é uma segunda camada. Qual que é a visão de compromisso aqui, né? Uma vez percebido isso, o que mais a gente precisa de ter para realmente ter uma garantia da proteção da privacidade eficiente? A gente precisa de pensar num ecossistema, não só na empresa, no player, né, e as partes que se relacionam, mas qual que é o compromisso, né? Como que essa empresa pode estar fomentando a proteção da privacidade em todo o ecossistema em que ela está contida. E no conjunto de ecossistemas a gente chega no setor, no conjunto de setores a gente chega numa jurisdição. Aí seria o objetivo que a gente está falando. Existem algumas ações, né, algumas demandas pontuais que elas trabalham nesse fomento, né, de você, enquanto uma empresa está fomentando a proteção, a garantia da privacidade em toda essa trajetória. Então, por exemplo, a diligência e gestão de terceiros, né, então esses processos ali, não só de terceiros, mas hoje a gente fala bastante já de terceiros,
ele é muito importante, né? Ele vai fazer com que você, a partir de uma única empresa, consiga exigir ali de partes mais próximas ao negócio proteções e padrões de privacidade. A gente também tem uma visão top to bottom, né? Então, grandes players que acabam, por um efeito cascata, exigindo, né, autorregulando até o mercado. Eu vou dar um exemplo como a Apple, né, através da Apple Store, ela coloca várias diretrizes de privacidade para os aplicativos. A maioria é muito baseado com a legislação da União Europeia e americana. E essas diretrizes, elas são aplicadas a todos os aplicativos, né? Então, ali você tem um player que consegue, de certa forma, uma visão cascata, tá fomentando todo o ecossistema, todo um setor em relação à garantia da privacidade. Então, isso também seria um outro exemplo. Exigências do mercado no geral, então, principalmente quando a gente está falando de relacionamento até com empresas globais ou empresas estrangeiras, quando a gente está falando de transferência internacional de dados, proteção da privacidade passa a ser muito importante, as empresas se cobram muito, e hoje, para você se relacionar, às vezes, com um parceiro ali estrangeiro, um dos requisitos vai ser um bom programa de privacidade, então o próprio mercado já tem se exigido isso também. E por último aqui, a visão de compromisso, né? Então, é o que eu quero trazer aqui um pouquinho em relação ao compromisso que as empresas têm que ter, muito além de todos esses processos, dessas práticas, desses objetivos que a gente tem. E é um compromisso de pensar global e agir local, né? A gente pensar no todo, né, no mais importante que a gente tem hoje dentro do universo da privacidade, que é a garantia da privacidade e proteção de dados dentro do Brasil de uma maneira eficiente, e localmente como que a gente trabalha nesse sentido, né? Qual que é a nossa responsabilidade, aquilo que a gente pode fazer, sendo uma única empresa, uma única organização ou uma instituição, e como que a gente escala ali, através do ecossistema, setor, conjunto de setores e jurisdição. Bom, avançando aqui, pessoal, é aí mais ou menos onde que entra a Simpla, né, onde entra o nosso compromisso que a gente gostaria de compartilhar com vocês aqui. Vou passar rapidamente aqui só para explicar um pouquinho a Simpla, acho que vai ficar mais fácil de compreender depois do que vem a seguir. Então, a Simpla hoje é o maior marketplace de experiências do Brasil, e os nossos números não nos deixam mentir. A gente tem aqui, por exemplo, a maior audiência do setor, com 5 vezes mais tráfego que o segundo colocado. Esses dados aqui, eles podem ser consultados aí através do SimilarWeb, uma plataforma aí de consulta pública de tráfego de dados. E é uma plataforma completa hoje que oferece soluções B2B, B2C, e para um pouco mais, como a gente vai ver, né, a gente tem ali mais de 1,1 bi ingressos retirados ao longo dos nossos 10 anos de trajetória. A gente já passou por mais de 3.500 cidades, são 35 mil eventos simultâneos, mais de 1 milhão de ingressos vendidos por mês. Assim, para a 15ª tiqueteira mais acessada do mundo e a primeira do Brasil, e a gente está entre os 170 sites mais acessados do país. Então, isso mostra um pouquinho do que é a Simpla, né, da relevância dela também. A gente oferece soluções aí para os organizadores, para os consumidores, para uma série de parceiros. E por que eu estou introduzindo a Simpla aqui? Porque justamente essa relevância que a Simpla tem conquistado no setor de eventos nos faz ter uma aspiração de orquestrar a cadeia de valor do mercado por meio de uma plataforma multi-formato de serviço. Então, a Simpla, no meio desse ecossistema, a gente se entendendo não apenas mais como uma etiqueteira, como uma plataforma, né, que pode oferecer serviços ali para quase todo o ecossistema, toda essa cadeia de organização de eventos. A gente passa, né, a partir dessa aspiração, também entendendo essa responsabilidade naquilo que eu pontuei, né, de estar fomentando a privacidade, voltando aqui dentro do ecossistema. Então, a gente não oferece só serviços de geração de valor para o ecossistema, mas como também a gente começa a passar a refletir sobre privacidade dentro de um ecossistema, e não apenas dentro da empresa, justamente pelos dados desafiadores que a gente tem de LGPD, que a gente tem visto aí no setor de eventos, que, como eu mencionei, ainda não tem a mesma celeridade que a gente tem percebido nos demais setores. E para isso, falando um pouquinho sobre esse valor que a gente tem observado enquanto plataforma, né? Alguns exemplos, como o programa de homologados. Então, a Simpla, ela se juntou a vários parceiros ali que oferecem serviços ou tecnologias complementares para o setor de eventos, assim como também as integrações. Então, são integrações diretas da plataforma que também oferecem ali algumas soluções interessantes para os organizadores relacionadas às demandas que existem hoje nos eventos. E toda a parte de conteúdo também que a gente tem, o blog do produtor, o guia do público, a central de ajuda, a iniciativa do Simpla Academy. Então, tudo isso é como que a gente tem se conectado em oferecer serviços para todo esse ecossistema. E aí é onde entra também o nosso compromisso, né? Uma vez que a gente oferece serviço para o ecossistema, a gente passa a se entender também
relação a esses compromissos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Na verdade, o grande compromisso, né, o grande valor-chave que a gente tem aqui é de fomentar a proteção de privacidade dentro do ecossistema de eventos, né? Então, como eu mencionei, um pouco mais além daquilo que a gente está acostumado a trabalhar. E aí, para os organizadores, a gente tem 3 compromissos. O primeiro é de conscientizar, então, através do blog da empresa, através de eventos, de cartilhas que a gente disponibiliza, da central de ajuda, de publicações que a gente faz. A gente vai publicar agora um curso também sobre que vai abordar sobre LGPD para eventos também. Então, todas essas iniciativas, inclusive nessa conversa aqui hoje, né, o convite do Privacy Talks aí também está muito em linha dessa visão que a gente tem de conscientizar o nosso setor, de evangelizar bastante ali o nosso ecossistema em relação ao tema, e não só garantir esse processo de aculturamento, mas também viabilizar a conformidade. Então, hoje, por exemplo, você tem dentro na gestão de um evento, o formulário de inscrição como uma das principais pontos de coleta ativo de dados. Normalmente, não sempre, mas normalmente é a primeira interface entre um usuário, a primeira interface direta entre um usuário e um evento, né, e um organizador de eventos. Então, é a primeira vez em que um dado é coletado. Hoje, basicamente, né, é muito difícil a gente ver um formulário de inscrição presencial, então, por meio online. E esses dados, a partir disso, eles começam sua trajetória num ciclo de vidas, né? Então, esses dados vão ser utilizados para a organização do evento, para fazer o credenciamento dele, para poder enviar os ingressos, os dados vão ser utilizados, às vezes, para práticas de marketing, para compartilhamento. Então, para tudo isso, né, a partir desse momento de coleta de dados do formulário, você precisa de uma série de soluções, como um opt-in, como uma opção de colocar um termo de aceite, um termo de transparência, um aviso de privacidade. Então, todos esses serviços, eles precisam de existir hoje dentro da ferramenta, e vai muito em linha com o nosso compromisso. Então, hoje, todas as funcionalidades que um organizador precisa para poder organizar um evento em conformidade com o LGPD, ele encontra na Simpla. E não só encontra na Simpla, como a gente orienta a utilização dessas funcionalidades. Então, ao longo da experiência de uso ali de um organizador, ele é orientado sobre quais são as práticas que ele precisa de trabalhar. Então, por exemplo, nessa própria configuração desse formulário de inscrição, em que o organizador vai escolher algumas informações a serem coletadas, ou aplicar já alguns controles como opt-in, como transparência, ali a gente vai trazer avisos, banners, tooltips, dicas para eles ao longo dessa experiência de configuração de um evento, orientando sobre como que ele pode garantir a organização desse evento em conformidade com a LGPD e as melhores práticas de privacidade. E não só para os organizadores, que são a chave, querendo ou não, dos eventos, mas também para demais players. E aí a gente fala muito em mobilizar, integrar e simplificar, né? No tempo, eu vou amarrar um pouquinho aqui esses 3 compromissos, mas basicamente a gente tem articulado com vários players do setor e traduzido um pouquinho quais são as demandas de privacidade, quais são as preocupações e soluções de privacidade que a gente tem. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma pressão muito grande para a conformidade em LGPD vindo de patrocinadores de eventos. Então, patrocinadores realmente são empresas maiores, né, são empresas grandes que têm ali algum tipo de trabalho mais atencioso, um zelo maior em relação ao tema, e elas exigem ali de toda a cadeia, inclusive dos próprios organizadores, mas ao mesmo tempo que elas têm esse poder de exigência, essa barganha, vamos dizer assim, ela também está muitas vezes distante, os patrocinadores muitas vezes estão distantes do modelo de negócio do setor de eventos, e gera uma série de confusões de como que privacidade deve ser observada dentro do setor. Então, isso entra muito, onde a gente entra muito com esses compromissos, né, de estar mobilizando e articulando todas as partes para que a gente consiga traduzir qual é a melhor forma de cada um compreender a privacidade de uma forma que seja simples, de uma forma que seja acessível, e a gente consiga, de fato, entregar ali, a partir disso, melhores perspectivas em relação à proteção da privacidade do setor. Aqui mostrando um pouquinho, então, de como fica, né, bastante desse compromisso, essa visão de um player, onde a Simpla tem se entendido também. E também, obviamente, não se aplica a todos os setores, né, pessoal? Acho que se a gente está falando hoje da garantia da privacidade e proteção de dados de uma maneira eficiente dentro do país, todos os setores precisam de começar a pensar na conformidade como um todo, não cada vez menos de uma forma tão individual assim, como a gente tem visto. Bom, chegando ao final aqui, eu gostaria de fazer algumas provocações sobre privacidade. Então, seguindo pela primeira provocação, acho que está muito em linha com o que eu mencionei, que é adotar uma visão mais sistêmica e abrangente. Aplique-se a todos os setores, então não uma visão que não seja mais
específica de uma única unidade de negócio, mas entender qual que é o compromisso que a gente tem com a proteção da privacidade em relação a refletir um pouco mais sobre como que a gente pode fazer para fomentar a privacidade e a proteção de dados em todo o ecossistema onde a gente se envolve. A segunda provocação é praticar a soma positiva, né? Então, vindo da linha ali do Privacy by Design, dos princípios de Privacy by Design, é muito importante a gente ter uma visão de que princípios e interesses coexistem, inclusive privacidade e inovação, privacidade e segurança, privacidade e lucro, e por aí vai. Isso precisa ser muito bem fomentado dentro das corporações e das instituições para potencializar o sucesso do programa de privacidade. Hoje, se a gente tem um setor que tem muita dificuldade em conformidade com a LGPD, como a gente viu aqui nas pesquisas, é muito mais importante, muito mais importante a gente praticar e colocar a soma positiva dentro das nossas narrativas dos programas de privacidade das empresas. Refletir sobre a eficiência, então esse é um ponto muito importante. Os programas de privacidade, muitas vezes, inicialmente, eles são vistos como muito caros por algumas das corporações, principalmente corporações com baixo nível de maturidade, principalmente corporações que vêm de um setor impactado pela pandemia, que foram esvaziadas, né, que passaram por grandes desafios. E a gente precisa de refletir sobre a eficiência, deixar programas de privacidade mais acessíveis, começar a pensar eles de uma forma mais integrada ao negócio, mais multidisciplinar e menos em torres de marfim, né, distantes do funcionamento dos negócios, como muitas vezes acaba acontecendo, pelo menos numa visão inicial. E uma quarta provocação é inserir o usuário no centro. Então, colocando o usuário no centro das nossas soluções, uma abordagem que vai muito além de privacidade, em que a gente coloca todos os valores humanos refletidos dentro do ciclo de desenvolvimento de produtos, serviços e estratégias, a gente consegue também trazer uma melhor performance em relação à privacidade como um todo, e aí, como mais uma vez lembrando, entrando dentro do setor de eventos. Uma última dica, pessoal, também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa visão, sobre esse compromisso com a eficiência, com a conexão da privacidade, dos programas de privacidade, de fato, com ecossistemas inteiros, convido vocês a acessarem esse e-book também de agilidade na privacidade, um e-book muito interessante de um evento organizado aí pela Simpla em conjunto com duas outras empresas também, a Zux e a Incogni. A gente contou, inclusive, com a coparticipação aí de grandes personalidades do mundo da privacidade, como a Inka Volk, criadora do Privacy by Design, a Ana Zitter também, CPO do eBay, enfim, e outras participações também aí. E aí faço o convite para vocês também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Esse e-book é disponibilizado pela app, aí fica o site, aí depois eu coloco para vocês também no chat, ou podem buscar nas minhas redes sociais também, que vocês vão encontrar. Bom, eu fiz 4 provocações, eu trouxe alguns dados, trouxe algumas considerações aqui, e na verdade o final aqui eu queria deixar 4 convites. Então, as provocações, essa visão, esse compromisso que a gente tem tido na Simpla, de pensar não só em LGPD dentro da empresa, mas no ecossistema, de pensar em iniciativas que a gente pode ter nesse sentido, desde conscientização, viabilização, mobilização, fazer parcerias, que fiquem 4 convites aí para todo mundo que nos escuta aqui, sobre quem quer participar disso, quem quer co-construir isso com a gente, quem acha que tem algum tipo de conexão, acha que faz sentido, gostaria de conversar, também à disposição de vocês, podem me procurar também ali nas redes sociais, no LinkedIn depois, e vamos ajudar ali, né, finalmente esse último GIF aqui dessa série, né, a construir esse ecossistema, esse setor de eventos cada vez mais forte em relação à privacidade. Ele vai precisar bastante ali de todos os nossos esforços para que a gente, o mais rápido possível, consiga parear ali os padrões de privacidade do setor com aquilo que a gente se espera dentro da nossa jurisdição. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo. Vou convidar agora, acho que a Jéssica novamente para poder entrar aqui e a gente seguir para a nossa dinâmica. Perfeito, Gustavo, muito obrigada por dividir esse conteúdo riquíssimo com a gente. Achei bem impactante a frase, né? Pensar global, agir local. Acho bem importante aí para quem está querendo se adequar, né? A LGPD. Relembrando aí, quem tiver perguntas, quiser fazer comentários, fiquem à vontade, nosso chat está disponível. E agora vamos fazer uma rodada de perguntas aí, vamos começar com você, Lucas. Vamos lá para a primeira pergunta, tá? Algumas datas comemorativas no Brasil e no mundo exigem maior preparação das empresas, para que possam tratar grande volume de dados. Hoje, como você acredita que o mercado brasileiro esteja preparado para vencer esses desafios? Bom, é uma boa pergunta, e eu até fiz algumas anotações aqui na apresentação do colega Gustavo, inclusive parabéns, Gustavo, pelo desafio aí no Simpla.
e pela apresentação, que foi extremamente relevante e trouxe muita informação nova até para a gente que não é tanto, que não está tão no seu dia a dia, né? Então, bem legal como você trouxe a forma de compartilhar com a gente. E aí eu já acredito que eu respondo essa pergunta com algumas informações que o Gustavo trouxe, inclusive. O setor de eventos, Jéssica, é um setor que apanhou muito nos últimos 2, 3 anos, né? Eu também considero, assim como talvez saúde, onde muita gente acredita que foi um setor positivo financeiramente na economia nos últimos anos, não foi, né? A pandemia não ajudou a grande parte do setor da saúde, algumas pequenas parcelas, sim. Mas o setor de eventos, com certeza, foi um dos que mais foi atacado. Eu tenho até um colega que virou até cliente, que ele mexia com eventos e escola. Então, esses dois eventos para ele, esses dois setores para ele na pandemia foi horrível e ele teve que se reinventar. E como pensar em privacidade, como pensar em proteção de dados num momento como esse? Então, a gente também precisa entender que é um novo ciclo agora que o mercado de eventos está vivendo, né? O Gustavo trouxe esses números e aí mostra para a gente não só a relevância do setor de eventos, né, no Brasil para gerar emprego, para acontecer o que a gente está hoje vendo, como, por exemplo, os eventos de Copa do Mundo, mas também agora preocupado com a privacidade, mas por uma frase que o Gustavo trouxe, que é a autorregulação do mercado e os terceiros que hoje acabam exigindo essa adequação. Então, o que eu gostaria de destacar, Jéssica, é se o mercado hoje está pronto, eu acho que o mercado está ficando pronto. Eu acho que o mercado está no caminho de se ajustar. Eu acho que existem raras exceções no mercado de eventos que a gente pode jogar para cima e falar, deixa eu ver o que acontece com as minhas solicitações de titular. Nós ainda não sabemos, até porque nós ainda temos algumas ausências de regulamentações no Brasil que não nos permitem ir até o final da lei propriamente dita, né? A gente não sabe ainda o limite que o Simpla ou que outros players do mercado podem ir. Então, eu até convido vocês, eu estou hoje colaborando com a Política Nacional de Proteção de Dados lá no CNPD, e eu e mais 7 especialistas estamos escrevendo essa política, e a gente falou muito sobre a questão dos eventos, né? Porque a gente não pode matar o principal provedor de recursos para um evento. Ou seja, se eu me inscrevi em algum momento na Simpla, eu preciso também ter, desde que seja consentimento, ou escolher a melhor base legal, e aí o Gustavo é a pessoa mais certa para isso, mas eu preciso continuar fomentando o negócio da Simpla dentro da coleta de dados. Então, hoje, a resposta seria, o mercado hoje está preparado? No caminho, mas com uma visão bem clara do porquê isso aconteceu, mas o mercado hoje entende a necessidade, seja por determinação global, seja porque a gente vê isso sendo um pedido do titular mais frequentemente, seja porque a própria autoridade hoje passa a viver no nosso dia a dia mais de forma efetiva. Né? Com certeza o Alberto, com certeza o Gustavo e os colegas que estão assistindo a gente já viram algum documento da autoridade, já receberam algum tipo de retorno da autoridade quanto a alguma solicitação que foi feita. Então, hoje o mercado começa a ter uma autoridade, que é uma autarquia hoje. O mercado hoje começa a se autorregular, então eu vou fazer um contrato, como o Gustavo disse, e tem cláusulas hoje de privacidade. Há 2, 3 anos atrás, talvez já existissem, mas era aquele lá, né, Gustavo? Assina aí que depois eu penso nisso. Né? Não tinha como, você tinha que manter uma empresa de pé naquele momento. Hoje não. Hoje a gente sabe que a autoridade vai olhar evidências do seu programa. Hoje a gente sabe que existem cláusulas de auditoria entre partes que vão dizer, me traz esse documento de como você, Simpla, de como você, Lume, está cuidando da sua privacidade, da proteção dos dados dos seus usuários, porque eu posso ser corresponsável. Hoje, a privacidade, assim como o Itaú fez, assim como a Apple fez, ele é um ativo. Né? Ele é hoje uma coisa que a gente consegue quase que de maneira palpável segurar com as empresas. Então, hoje a privacidade ela é um ativo e até, curiosamente, existem projetos de lei para compensar até os valores que foram feitos, né, da adequação e tudo mais, porque a gente vê a importância hoje que as empresas dão para a privacidade, porque o mercado foi atrás, né? O mercado quis isso
globalmente e entre eles. Então, acho que, com certeza, o mercado de eventos caminha numa direção maravilhosa de entender privacidade e depois começar a cumpri-la, né? Porque antes a gente tem que ver a relevância dela, né? A LGPD não virou uma lei esquecida, muito pelo contrário. Ela é uma lei, até comentei com vocês no começo, uma das empresas que eu sou DPO, nós somos em 63 DPOs no mundo. Com certeza, isso traz uma relevância para o tema no que a gente faz, né? Há um departamento global. Então, o Brasil precisa ter de qualquer forma, né? Então, hoje, para fazer negócio com essa empresa que eu trabalho, você precisa estar adequado. Então, a gente começa a ter essa regulação que o Gustavo, de maneira muito pontual e muito boa, trouxe para a gente na apresentação dele. Perfeito, muito obrigada, Lucas. E eu acho que a tua resposta aí também fez muitas pessoas se questionarem aí também e, de uma forma positiva, também ver que estamos indo para o caminho certo, né? Então, já é um ponto positivo aí. Gustavo, vamos lá, Gustavo. Tendo em vista aí o alto volume de dados tratados durante o acontecimento de grandes eventos, né, como a Black Friday, o Natal e até mesmo agora a Copa do Mundo, né? Como organizamos processos internos? Existe uma ordem de prioridade? Quais etapas ou processos que podem ser automatizados para auxiliar nessa gestão? Legal. Estão escutando? Tranquilo? Sim, né? Beleza. Obrigado, Jéssica, pela pergunta. Lucas, compartilha muito dessa visão aí que você trouxe também para a gente. Bom aí escutá-lo. Bom, sobre a pergunta, como que a gente organiza processos, que pode ser automatizado, qualquer ordem de prioridades. Na verdade, processos internos, essa visão de processos internos de um programa de privacidade é bem interessante, né? Acho que ele é um modelo de mensuração de performance do programa de privacidade muito bom. E muitos programas hoje usam só um framework, né, para poder mensurar a eficiência, né, ou o andamento de um programa de privacidade, né? E acho que essa visão de processos internos é bem interessante. Eu acho que primeiro precisa de um caminho para identificar esses processos. Eles podem ser vários, a depender aí da empresa. E um dos modelos interessantes para isso é traduzir o programa de privacidade em eixos temáticos. Então, entender um pouquinho os eixos temáticos que existem dentro do programa, dentro da empresa, e a partir disso avaliar a maturidade desses eixos temáticos. Então, você vai fazer uma avaliação de maturidade ali. Existem alguns modelos muito conhecidos, como o Privacy Maturity Model, o PMM, que vai trabalhar na avaliação de todos esses eixos temáticos em ad hoc, repetitivo, definido, gerenciado e otimizado. Então, a gente está entrando no universo aí de gestão de processos e gestão de projetos também, em que você tem ad hoc, são eixos temáticos mais informais, incompletos, que são aplicados de formas inconstantes, até que você tem ali, eu não vou passar especificamente por toda uma das categorias, mas você tem, em algum momento, processos mais documentados, que abordam todos os aspectos relevantes. Já num quarto nível de maturidade em gerenciado, você tem revisões que são constantes, e otimizado, você tem uma visão de melhoria contínua. A partir desse modelo de classificação de todo o seu programa de privacidade em eixos temáticos em relação à sua maturidade de processos, você identifica, de fato, os processos dentro da empresa. Por que não antes? Por que não começar identificando os processos e depois você avalia a maturidade deles? Porque você primeiro olha para eixos temáticos do programa de privacidade e assim você avalia a maturidade. Porque essa classificação de maturidade, essa escala, ela é um objetivo. E você precisa de entender quais são os processos que vão existir dentro da empresa para alcançar esse objetivo. Então, eu vou dar um exemplo, para ficar um pouco menos abstrato aqui o que eu estou falando. Quando você tem um data mapping, por exemplo, né, uma primeira versão da empresa, né, de um programa de privacidade em relação ao data mapping, você tem uma visão super irregular e incompleta desse mapeamento de dados. Na verdade, a empresa ela não sabe diferenciar, inclusive, dados pessoais de não pessoais dentro de um sistema, dentro de uma prática empresarial. Então, essa é a visão ad hoc, né, com menos maturidade em relação ao tema. Aí você começa a implementar processos para fazer esse mapeamento de dados legado, por exemplo, né, que seja de uma forma estruturada, semi-estruturada, que seja. E aí você tem todas as atividades de tratamento de dados classificadas e sistematizadas. Você avançou para um próximo nível de maturidade do eixo temático mapeamento de dados, que é definido. Se você dá mais um passo à frente, você vai para o gerenciado. Então, você não tem só as atividades de tratamento da empresa mapeada, mas os registros são revisados frequentemente. E toda a política de privacidade interna da empresa é aplicada às atividades de tratamento que são monitoradas. Então, você tem uma visão de gerenciado, uma outra escala de maturidade.
E, por último, você tem uma visão de otimizado, né? Então, ainda mais otimizado, é um processo de melhoria contínua, é um nível de maturidade muito mais forte, ao ponto que pode ser, por exemplo, que nenhuma atividade ou alteração de alguma atividade de tratamento de dados dentro da corporação aconteça sem que isso seja mapeado anteriormente. Eu vou explicar um pouquinho sobre como isso é possível daqui a pouco. Então, a partir disso, você tem um eixo temático, como o mapeamento de dados, a partir de um nível de classificação de maturidade. E tem vários modelos hoje aí, várias autoridades, inclusive, trabalham com a recomendação de alguns modelos nesse sentido. E aí você identifica, e quais são os processos que eu preciso para poder sair de ad hoc para otimizado. Então, por isso que eu falei logo no começo, é um ótimo... ter essa visão de processos, e principalmente de uma classificação de maturidade de processos, ele é uma ótima ferramenta para mensurar um pouco mais o programa de privacidade, além do que é o framework, que normalmente muitas empresas utilizam no começo do programa de privacidade, né? Que você constrói um framework, e a partir disso vai colocando as caixinhas ali de conformidade. Bom, uma vez que você faz esse trabalho, aí sim você visualiza também as prioridades, né? Dentro daquelas prioridades que para a empresa mais precisam de avançar dentro dessa escala de maturidade. Há alguns exemplos de processos internos, né? Então, eu falei alguns aqui, mas, por exemplo, atendimento de direito dos titulares. Esse é um processo interno que pode conversar, inclusive, com muitas partes da empresa internamente e também externamente. Então, você recebe uma solicitação, né? Essa solicitação precisa ser interpretada. Às vezes, ela vem por vários canais distintos, né? Precisa ser comunicada, precisa ser repassada anteriormente, ela precisa ser interpretada, como eu mencionei, operacionalizada, respondida, tratada, registrada. É um ciclo super grande, vários processos nesse sentido também. Não só direito dos titulares, mas um processo muito parecido, dúvidas, né? Quem trabalha hoje com empresas com foco B2C muito grande, acaba tendo muitas dúvidas aí de titulares que aparecem no chat, no processo de atendimento. O processo de mapeamento de dados, né? Então, você identificar novas atividades de tratamento que estão sendo idealizadas ou alterações em atividade de tratamento e todo o ciclo que existe após isso, né? Avaliações, né? Os processos internos relacionados a avaliar as atividades, seja uma avaliação para uma adequação de importância legal, uma avaliação de risco, um relatório de impacto à proteção de dados. Então, todo esse processo, inclusive todos os processos relacionados à gestão de riscos, processos relacionados à gestão de terceiros. Então, o departamento de compras tem ali uma solicitação de comprar um fornecedor, de assinar, fazer aquisição de algum serviço. Qual que são os processos relacionados a isso? Você precisa de conhecer esse fornecedor, avaliar esse fornecedor, passar, registrar esse fornecedor, passar ali o output para as áreas em relação aos riscos, aos controles. Então, como vocês podem ver, existem muitos processos envolvidos dentro de um programa de privacidade, e é muito importante mapeá-los através dessa visão de classificação de maturidade. Bom, a partir disso, você consegue organizar um pouco melhor e sobre a priorização, ela vem muito nesse sentido, né? Então, ela vai vir com base nos gaps que mais existem ali, mais críticos em relação aos processos que foram mapeados. Também tem os processos cross-área, né? Não são os processos só internos. São processos de uso de dados pessoais dentro das áreas. Esse basicamente um pouco falado, né? Mas é uma visão muito interessante que várias áreas da empresa, né, de um negócio, eles vão ter atividades, rotinas, operações, projetos de frequente utilização de dados pessoais, né? Então, seja às vezes para poder, por exemplo, trabalhar numa campanha de marketing, seja às vezes para poder viabilizar, operacionalizar um evento, por exemplo, que você vai precisar. Então, tem várias possibilidades. Para poder fazer uma resposta a um atendimento, a um pedido de reembolso, alguma coisa nesse sentido, é comum, né? E muitas vezes o time de privacidade não está dentro dessas rotinas, né? Dentro das áreas das empresas. E essa é uma visão muito interessante, né? Embora a gente mapeie, passe soluções, passe controles, o time de privacidade ele não está presente na rotina dos times. Também é uma reflexão de como que a gente pode fazer isso também, e para isso a gente tem uma visão de construção de processos internos para poder gerar essas interfaces também. Bom, dito isso, acho que a gente pode avançar para o que pode ser automatizado. E, na verdade, uma boa parte dos processos eles podem ser automatizados. E aqui, quando a gente está falando, por exemplo, de alguns desafios que a gente trouxe para o setor, essa visão de ter um programa de privacidade mais eficiente, um programa de privacidade mais sustentável, operacionalmente sustentável também, a automação ela vai ser muito importante. Então, a gente pode automatizar, por exemplo, processos inteiros de solicitação de direito dos titulares, né? A gente pode poder automatizar também processos de gestão de consentimento.
A gente pode até automatizar uma parte do processo de mapeamento de dados, através, por exemplo, de uma ferramenta de Data Discovery. Então, existem muitos processos que podem ser automatizados e eu acredito que a gente deve ter uma visão sobre a automatização daquilo que é possível, porque isso nos gera mais eficiência e nos poupa recursos, muitas vezes, para que a gente consiga empregar energia dentro do programa de privacidade para o que mais interessa, que às vezes são desafios técnicos, são desafios estratégicos, são desafios de gestão e muitas vezes desafios até em construir processos internos de grande maturidade. E através da automação, você não só vai ter mais energia para poder empregar nesses pontos, mas também possivelmente você vai ter uma melhor possibilidade de alcançar alguns pontos. Porque não só para a melhoria da eficiência, hoje, se você quer alcançar algumas classificações de maturidade mais avançadas em relação aos processos internos, você só consegue com automação. Então, vou dar um exemplo. Hoje, o processo de mapeamento de dados, por exemplo. Não, melhor dizendo, acho que o exemplo mais fácil aqui, direito dos titulares. Se você tem uma empresa hoje, B2C principalmente, que tem ali um peso já significativo, uma carteira de clientes grande no mercado, é impossível você atender a todos os direitos dos titulares de forma manual, sem surtar. São centenas de milhares semanais, ou mesmo que milhares semanais ali de solicitações de direitos dos titulares, como exclusão, atualização de dados, correção de dados, acesso a dados, ou até às vezes dúvidas, né? E hoje, se você quer ter um bom nível de maturidade em relação a eixo temático de garantia dos direitos dos titulares, você não consegue hoje, a depender do porte da empresa e do modelo de negócio, se alcançar sem automação de processo. A automação de processo ela não é só importante para isso, né, para todo esse ponto de eficiência, mas também hoje você só alcança alguns níveis de maturidade de processos internos se você, de fato, tiver uma visão de automação. Então, acho que isso é um pouco dessa visão. Acho que processos internos é um tema pouco falado hoje, né? Processos como um todo, acho que a gente tem muita coisa a explorar, né? Acho que tem muitos pontos importantes de construção de processos eficientes. Fala muito sobre processos que se conectam verdadeiramente com os propósitos da privacidade. Não são processos para inglês ver. Processos que se conectam verdadeiramente com as áreas de negócio e com os colaboradores. A gente vê hoje muitos programas de privacidade sendo construídos, eu mencionei isso na minha apresentação, em Torres de Marfim, como se não visualizando de fato como funcionam as áreas, como pensam as áreas, como pensam os colaboradores, como funciona o negócio para construir processos eficientes, pensando numa visão mais copy and paste de programa de privacidade. Isso faz muito mal para a eficiência do programa, para a continuidade desses programas das empresas, para a manutenção, para a sustentabilidade da proteção da privacidade, né? Então, tem muitos pontos importantes. Uma visão também de política, né? Construção de políticas por processos, né? Hoje, se a gente pensar em políticas de privacidade muito grandes, muito extensas, complexas, e aí não estou falando de avisos de privacidade externos, de transparência, estou falando de políticas como reguladores de diretrizes e orientações internas para as áreas de negócio. Políticas muito grandes aplicadas a, por exemplo, times de tecnologia, times de inovação, que estão acostumados à agilidade, à simplicidade, elas não são só ineficientes, elas são quase praticamente responsáveis, ao meu ver. A gente precisa de uma visão de construção de políticas focada em processos, em que você garante a existência de processos de boa maturidade, por exemplo, dos times de tecnologia que a gente mencionou aqui, e a partir desses processos você institui políticas. Então, acho que tem muita coisa importante para falar, e com certeza a automação está no meio disso, de todo esse universo. Gustavo, muito obrigada, viu, pela tua resposta. Eu tô abismada como é a vida de um DPO, meu Deus. E nada realmente melhor do que uma ferramenta de gestão para facilitar esse dia a dia, né? Eu fiquei chocada. Lucas, não sei se quiser comentar algo. Alberto, se você me permite, porque eu sei que seria agora a tua vez, é só porque eu queria fazer um adendo na fala do Gustavo, que foi, de novo, mais uma vez, muito boa, porque eu acho que aí vai, talvez, concluir um raciocínio que eu estava fazendo aqui até na primeira pergunta. Eu costumo até brincar do que o Gustavo está falando, que eu chamo de dia 2 da LGPD, porque existiu o dia 1, que foi a adequação, que é um checklist, na verdade, difícil, técnico, envolve muitas áreas, algumas empresas não fizeram, mas estão começando a entender que está chegando lá, mas tá, e isso que o Gustavo colocou, tá bom, você está adequado à lei, pode ser que você esteja e possa responder estou, mas funciona? Você integrou isso na sua empresa, você integrou isso no dia a dia, é um processo?
E aí é o que eu chamo da governança. Aí você entra na governança de dados, ou de proteção de dados, ou de privacidade, a depender do que você engloba, se vai ter ou não segurança da informação, TI ou não, mas a governança passa a fazer algo do seu processo, porque, vamos dizer, eu tenho ali o canal de interação com o titular, como o Gustavo trouxe. Verdade, mas quando chega uma solicitação, você responde? Sim ou não? O funil é certo, então você como DPO, eu como DPO recebo dentro do prazo que eu hoje estipulei, ou alguém responde por mim? Desse prazo, eu respondo dentro do prazo certo ou não? Eu respondo a pergunta da maneira legal ou não? Porque uma deleção de dados solicitada pode ser uma resposta certa, não deletar. E aí tem uma justificativa técnica para tanto. Então, como isso está integrado nas áreas? Então, isso é um processo hoje para revisão contratual, ou o legal simplesmente dá um de acordo e você não é convidado a construir uma cláusula melhor? Né? Então, assim, se privacidade, se o DPO, o encarregado, como foi chamado nas empresas, se o processo desenhado para a privacidade e proteção de dados não for efetivo, você não está adequado à lei. Né? Então, assim, esse é claro que ninguém está fazendo terrorismo aqui, mas se você for ler a lei, você vai até dizer, eu tenho política, eu tenho mapeamento, eu tenho o e-mail para proteção de dados, né, para o DPO, mas funciona. Eu estou sendo chamado pela empresa para revisar um contrato, eu estou sendo chamado para discutir um projeto novo. Eu sempre brinco que eu comecei a ser advogado na época dos carimbos, sabe, Jéssica, sabe, Alberto, onde tinha que ter o carimbo na minuta do jurídico. A gente praticamente criou um carimbo novo. Então, hoje tem o carimbo de privacidade, tem o carimbo de LGPD, do DPO, seja como você chama. Mas existe um novo processo hoje nas empresas que veio para ficar. Claro que empresas de simplificadas têm um processo diferente, empresas mais tecnológicas têm outro, é natural. Ninguém está dizendo, que é o que eu brinco, que a padaria tem que ter o mesmo processo da Microsoft, mas a padaria tem que entender qual é o processo dela. Seja uma revisão simples ou não, mas a gente precisa integrar a privacidade hoje dentro do nosso dia a dia. Só queria colocar isso como a gente tem que evoluir para o dia 2 hoje. Desculpa, tá, Alberto, mas eu queria fazer isso. Eu até te agradeço, se a Jéssica me permitir, porque eu estava realmente ansioso, estava falando aqui de processo, eu sou profissional de processo, o nosso framework de adequação, a nossa metodologia de adequação, ela está absolutamente ancorada em processo de negócio, desde o data mapping, e o que é que a gente tem como compreensão, e aí até, né, entrando em contato com o que o Gustavo falou, com o que você está falando, o Gustavo disse lá, eu anotei tanta coisa aqui, né, que são as vantagens, né, as dores e as delícias de falar depois, né? Então, eu anotei muita coisa que vocês falaram, fiquei um pouco sem espaço agora para falar, estou brincando, né? Mas vocês falaram tanta coisa interessante. O Gustavo disse lá que o setor de eventos ele é um setor em transformação. Na verdade, todos os negócios eles estão em absoluta transformação. Né? E como é que a gente se conecta com esse negócio? É compreendendo os seus processos de negócio. Processo não é padronização. Né? Padronização é o primeiro degrau do estabelecimento de uma cultura de processo. Processo é para a gente transformar negócio. Processo é para a gente amadurecer e embarcar tecnologia. O que é que muita empresa faz? Compra tecnologia sem amadurecer processo. E aí vai viver refém de uma empresa de RP, né, que vai cobrar horrores por horas e ela não vai sair daquele labirinto, né, de uma maneira, né, ágil, saudável, rápida. Então, e aí uma outra coisa que o Lucas falou que é fundamental, né? Não há adequação por checklist. Né? A gente tem que subverter esse entendimento. Né? Eu não tenho política que me coloque em adequação. O que me coloca em adequação é governança. Tem um princípio, para atender a lei, eu tenho que atender um princípio da capacidade de prestação de conta. Eu não consigo prestar conta, né, mostrando política. Isso vai ruir. Então, existe no mercado uma compreensão de que um conjunto de documentos coloca uma empresa em adequação, mas isso é absolutamente falacioso. E esse inverno ele vai chegar. Né? Nós estamos aqui, sempre as coisas que vocês falaram. O Gustavo falou uma coisa fundamental, ele citou a mãe do termo, né, Privacy by Design, que é a Anne Cavoken. Esse termo ele é da década de 90, e o Brasil começa a discutir somente depois, né, da chegada da LGPD. Né? Privacy by Design é algo que está articulado com
aspectos importantes do mercado, como, por exemplo, a experiência do cliente. A experiência do cliente, né, é central para qualquer negócio hoje, é o cliente no centro. Né? O mais importante framework de processo, que é BPM, a gente está sempre pensando em criar valor para o cliente, em tornar o processo puxado de fora para dentro, né, para que o cliente seja sempre aquele cara que vai identificar para nós o rumo. E privacidade é isso, é o titular, né, é o titular em primeiro lugar. Né, é o titular, e aí o Privacy by Design. Eu não posso deixar os meus cookies todos ligados. O titular não precisa fazer nada para que o direito dele seja respeitado. Né? Eu tenho que ter, por padrão, o olhar na privacidade dele, e ele vai me conceder, ele vai me permitir, aí sim, acessar os seus dados. Então, a gente tem usado processo como o fio condutor, né, da compreensão daquele negócio, dos fluxos de tratamento dos dados pessoais. A gente se conecta menos com a lista e mais com o ciclo de vida, e daí a gente tem um data mapping. Né? Eu só quero fazer uma correção, data discovery não, data finder, porque, né, na privacy é data finder. Né? Então, eu queria, né, me articular aí com algumas coisas que vocês falaram, eu queria falar muito, né, de privacidade, é de fato um ativo, né? É importante para o cliente, né? Todos nós somos clientes simples, quem não é cliente simples não está no planeta, né? Então, né, vou me comunicar muito mais agora com o Gustavo. Mas quando você entende que aquela empresa, ela pratica privacidade, você tem vontade, e as pesquisas dizem isso, a gente está disposto até a gastar um pouco mais se o nosso dado, se a nossa privacidade está sendo respeitada. E sem automação, Gustavo, é impossível, não há DPO vivo, né, que tenha uma compreensão, de fato, um pouco mais alargada do que é ser DPO, que não é cumprir um checklist, né, que saiba o que é atender o direito do titular. Então, sem automação, veja, ontem a gente estava em aula com nossa turma lá do MBA e às 9h30 da noite nós testamos, né, o atendimento de um direito do titular. Em menos de 5 minutos, né, um cliente nosso, em função de uma automação que é das mais simples, né, que a plataforma oferece, já tinha confirmado que o dado dele está lá, em 5 minutos. Qual é o DPO, Lucas? Você estava com o seu telefone, né, conectado, ou o seu e-mail para responder, né, um titular ontem para confirmar o dado dele. Então, sem esse entendimento dos processos, sem a automação do que o Gustavo falou, sem o recurso, né, sem a compreensão do negócio, a gente não está preparado minimamente para atender essa legislação, porque a gente tem de ter capacidade de prestar conta. Isso vem pela governança, isso vem pelo uso de ferramentas. Jéssica, né, o Lucas puxou, aí a gente desordenou um pouco aqui vou colocar a culpa nele, mas eles falam coisas tão interessantes que eu fico com vontade de conversar. Me perdoe. Capaz, não, conhecimento nunca ocupa espaço, né? E, nossa, eu tô abismada, assim, aprendendo bastante aqui com vocês, e achei bem bacana entrar nessa discussão, né? Que não adianta ter o conhecimento e avacalhar lá na execução, né? Sendo bem sincera, né? Então, sensacional. E agora, Alberto, né? Vamos aproveitar, vou fazer uma pergunta aí para ti, né? Já que já está engajado aí, respeitando a hipótese legal, né? Do consentimento. Qual a importância de ter um portal da privacidade no qual o titular possa sozinho gerenciar todas as informações que forneceu? Maravilha. Isso está em linha com o que a gente está, né, conversando. Imagina na Black Friday, e o trouxe, né, imagina uma empresa B2C, né, quantidade de clientes que um varejista, ele que vai fazer compras agora na Black Friday de madrugada, os 60 DPOs, né, colegas do Lucas aí, vão trabalhar e não vão conseguir atender a quantidade de clientes que um grande magazine, que uma grande rede de varejo nossa produza de dúvidas, de questões. Então, tem duas vertentes aí que eu queria, né, chamar a atenção. Consentimento, ele tem que ser livre, né, informado e inequívoco. É isso que está na lei. Ela não qualifica muito bem o que quer dizer isso. Mas a gente entende que livre é que o titular ele vai poder escolher. Então, ele só vai poder fazer isso sozinho se houver, de fato, uma plataforma, uma automação disponibilizando isso para ele. É lógico que parametrizar essa automação é um trabalho, aí sim, onde o DPO deve atuar fortemente, né? Conectar isso, de fato, com aquilo que a empresa consegue fazer. E aí dar resposta, né, para o atendimento do direito dele, né, para, de fato, que ele possa revogar, eventualmente, o consentimento e fazer isso só, né, de maneira livre, e aí a gente vai estar bem conectado com aquilo que a legislação pede de nós, informado.
né, lá na plataforma, ou através dessa interação que ele vai fazer só, ele vai ter acesso a que finalidades, né, aquele consentimento vai estar cumprindo, a duração desse consentimento, eventualmente, com quem a gente está compartilhando. É muito comum, e nós estamos todos nos aculturando a isso, e os titulares eles estão chegando, né? Em políticas você vê lá, não compartilhamos o seu dado, 2 parágrafos depois, ao autorizar, você está nos dando permissão para compartilhar. Você diz, meu Deus, né? Nós vivemos um país ultra-regulado, né? Tudo que qualquer empresário, de qualquer porte, de qualquer setor, inclusive no de eventos quer, é uma regulação mais fácil de compreender. Você imagina, no direito do trabalho, eu vi um livro ontem, comprei inclusive, LGPD e direito do trabalho, já tem isso, tá? Mas só no direito do trabalho, você lida com direito previdenciário, tá aí o nosso jurista, que não vai me deixar mentir, sozinho pelo menos, né? Você lida com direito previdenciário, direito trabalhista, direito tributário, só na relação de trabalho. Então, todo mundo fica um pouco, né, atordoado quando vem uma outra regulação. Só que privacidade é o que coloca a gente no mundo. O Brasil chegou tarde nela, né? As comissões aí de privacidade de uma série de países, elas têm 30, 40 anos em alguns casos, e a gente chegou agora com a nossa autoridade nacional. Mas essa é uma regulação que, inclusive, está lá na lei, que ela fomenta a livre iniciativa, o desenvolvimento dos negócios, etc. Então, esse consentimento, quando conectado, né, quando o titular ele percebe que, imagina você hoje à noite, na hora que você for aproveitar a Black Friday, você chega num site que alguém te apresenta uma plataforma onde você vai poder sozinho dizer, ó, eu vou autorizar você a usar o meu dado. E você vai escolher aquilo que você vai autorizar. É o teu nome, é a tua localização, você vai refletir, nome e localização eu não quero. E uma outra plataforma, em um outro site, um outro varejista, que vai te dar um monte de promoção e que não vai te dar essa opção. Ele sequer vai falar sobre privacidade. Você vai até refletir sobre aquele desconto. Quanto vale isso? Será que o meu sossego, né, não vai valer um pouco mais naquele outro negócio? Então, transparência, né, é algo que a gente vai conseguir praticar através do uso e da possibilidade daquele titular, ele revogar, ele conceder, ele escolher o que ele vai te entregar, né? Ele vai olhar, né, a temporalidade, por quanto tempo aquele dado vai ser guardado e com quem aquilo vai ser compartilhado. Ele vai dizer, eu não quero que você compartilhe com esse operador. Né? Então, livre, informado e inequívoco. E aí, uma coisa importante, para garantir, né, para o controlador ter a garantia de que ele cumpriu e atendeu a legislação, esse consentimento ele tem que ser inequívoco. Ele tem de guardar isso em algum lugar. Ele vai guardar onde? No caderno? Eu tenho muitos cadernos, eu adoro tecnologia, mas eu adoro escrever, então escrevi muito. Eu vou mandar uma foto para vocês depois do quanto eu anotei aqui. Eu estou sempre com os caderninhos também aqui. Então, mas a gente não vai conseguir fazer prova, né? Mais uma vez aí está aí o nosso jurista, diante de uma demanda, né, que pode ser da autoridade nacional ou demanda de titular, que vai picar, né, quando o inverno chegar, né, Game of Thrones aí, o inverno está chegando, né, então os titulares eles estão se aculturando, eles estão compreendendo, né, a regulação para muitos negócios, ela chegou antes dos negócios aprenderem a usar de fato tecnologia, a usar dados. Então a gente tem uma oportunidade muito grande em processo de adequação de permitir transformação digital. Isso a gente faz usando o conhecimento do negócio através dos seus processos, Gustavo, concordando contigo aí. Então, para que o consentimento seja inequívoco, para que eu guarde como controlador o registro de que eu recebi, né, esse consentimento, eu preciso da plataforma. Então, não há como fazer sem uma plataforma de privacidade, e é importante que os negócios entendam, né, isso, não há como fazer. Se você trabalha B2C, eu, né, refletiria muito se já não apresento isso para o meu cliente. Não dá para apresentar para o cliente, esse mercado não vai mais tolerar simplesmente uma política escrita que não se conecta com nada, né, que se conecta com um e-mail de alguém que não vai te responder porque não responde. Né, não há capacidade para isso. Mas os negócios B2B também, por conta, né, do top of bottom, que falou o Gustavo, os grandes estão exigindo de nós, antes da legislação, antes da NPD, que não puniu ninguém até agora, antes, né, do judiciário, a Lume ela atua capacitando também
judiciário, né? A gente tem atuado formando servidores que estão se preparando para a LGPD, para fazer a sua própria adequação, o poder público tem que se adequar, mas também para decidir, né, quando os pleitos chegarem lá. Os pleitos não estão chegando ainda nessa quantidade, mas vão chegar. Quais são as exigências agora? É do ambiente de negócio. É de quem não consegue fazer negócio com a empresa do Lucas, porque ela é enorme e ela sabe o que significa privacidade, ela está em outros países, ela já tem um outro nível de compreensão sobre respeito, né, a dado pessoal, e ela simplesmente não vai aceitar um fornecedor que não esteja minimamente adequado. Então, a gente precisa, né, compreender isso, que hoje a grande regulação ela é do mercado. Então, eu preciso da plataforma de privacidade para deixar o nosso titular satisfeito, né, para que ele faça sozinho a manipulação daquilo que ele concede, né, ou não concede, para ele ter essa interação. Isso é bom, isso atende à transparência e, mais do que isso é bom para os negócios. Com esse titular e com o ambiente, negócio, né, como um todo. Então é isso. Jéssica. Perfeito, senão eu me largo a falar aqui. Eu tenho que me cuidar também, porque eu falo bastante, né? Mas tá sendo incrível ouvir vocês. E muito bacana aí ter o retorno aí sobre essa pergunta. Até porque nós, como titulares de dados, né, a gente está cada vez mais se questionando. Infelizmente, às vezes a gente se questiona mais quando acontece algo, por exemplo, uma fraude, alguma coisa. Daí eu quero saber de onde estavam esses dados, de onde, né, onde que eu passei, e a gente fica mais receoso. Mas é bacana ter ali... quando a gente vai procurar uma empresa, ter uma ferramenta ali onde a gente vai direto procurar ali os nossos direitos em relação à LGPD, né? Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para todos, tá? Começando ali depois, se o Lucas ali quiser iniciar ali as respostas, depois o Gustavo e o Alberto na sequência, tá? Diante das datas especiais, tá? Existe uma parcela de consumidores que ainda fica receoso em realizar compras online, pensando em possíveis golpes. Pensando nisso, como uma empresa pode atuar para demonstrar alto nível de transparência sobre os termos de políticas de privacidade e proteção de dados nos e-commerces? Vocês tiveram sorte com essa, viu, Gustavo e Alberto? Já chegou para mim quadrada, vou voltar ela para vocês mais redondinha. Agora só estou falando em clima de Copa hoje, né? Mas brincadeiras à parte, para a gente também... É cedo, né, dar uma descontraída para trazer o pessoal aqui com a gente. Eu acho que a gente tem que separar, Jéssica, a pergunta é muito boa, e o brasileiro tem a mania de sempre achar que está todo mundo de má fé, né? O brasileiro sempre fala, mas eu estava comentando esses dias com um amigo meu de algumas funcionalidades e ferramentas que agora a gente vê que é uma melhoria para o usuário, né, em relação à privacidade, em relação ao uso do dado dele, como, por exemplo, um aplicativo de localização que te leva para lugar A, lugar B. Até poucos anos atrás, ele só tinha a opção de compartilhar a localização de sim ou não. E ele continuava te seguindo, né, depois que você não usava mais o aplicativo. Hoje já tem uma terceira opção de sim em uso, né, quando em uso. Já é uma alteração de privacidade, proteção de dados global e brasileira. O próprio WhatsApp tem agora no WhatsApp Web a discussão de privacidade. Quando você manda uma foto daquelas que expiram, você não consegue mais abrir hoje no WhatsApp Web, né? Porque justamente uma revisão da política de privacidade do WhatsApp, né? Então, e aí um amigo meu comentou assim, mas eu posso pegar um celular e tirar a foto. A gente sempre vai achar uma maneira de dizer que a empresa pode burlar o sistema. O brasileiro tem essa síndrome, né? A gente tem infelizmente, a gente viveu muita coisa nesse aspecto, mas eu sou dos que acreditam muito nas pessoas e nas empresas ainda. Eu acho que a gente precisa ter isso, né? Então, excluindo o lado de que sempre poderemos ter empresas, né? Eu comecei considerando empresas de má fé, que vão escrever coisas que não praticam, que vão escrever coisas que dizem que fazem e não fazem, né? A gente tem que partir da premissa de que as empresas, quando colocam uma política de privacidade, quando tem um conteúdo, por exemplo, destacado na sua página inicial, como hoje muitas empresas têm, LGPD, privacidade, conheça seus direitos aqui na página inicial, a gente tende a acreditar, e eu sou dessas pessoas, que a empresa tem uma preocupação real e fidedigna com a privacidade, com o uso dos dados dos usuários
daquela plataforma, ou do que seja que a empresa é B2B, B2C, que seja, obviamente, no B2C mais usual. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem que fazer o nosso papel, Jéssica. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que traduzir hoje muito em aula. Eu sou professor de umas 4 universidades também, e eu bato muito, quando é graduação, então eu bato muito nessa tecla. Se nós, usuários, titulares, como a lei nos chama, se nós não transformarmos, esse nosso direito em algo corriqueiro, as empresas não vão dar o devido valor a isso. Então, cabe a nós, efetivamente, já que tem uma barra de cookies, leia. Né? Eu acho que assim, a gente critica muito as empresas, mas a gente acaba não trazendo o nosso papel de ler e poder ali, por exemplo, revogar um consentimento de cookies de marketing. Tem gente que usa isso, gente que não usa isso, mas eu tenho que também exercer a minha opção, né? Não deixar a empresa exercer por mim. Né? Então, como que hoje eu faria uma compra dessa e tudo mais? Eu precisaria entender essa política de privacidade, porque muitas vezes nós temos a empresa colocando, eu vou compartilhar os seus dados com A, B, C e D, e isso não está ilegal. Está escrito na política, você deu um consentimento ou ele utilizou uma outra base legal, né, que até eu tento fugir do consentimento quando possível, obviamente. Então, cabe também a gente entender, né, Jéssica, se a gente vai dar um ok ou não. Né? Então, às vezes, a gente sempre brinca. Se você não está pagando por um produto, o produto é você. Então, se você entra num lugar, que é um exemplo que eu dou de um aplicativo que te promete transformar o seu rosto e a sua boca mexer cantando com uma música, né, que é muito comum isso, e você fala, mas ele é de graça, e você pula a política de privacidade, você pode estar aceitando uma frase, por exemplo, estou cedendo meu rosto de forma indeterminada, como existem aplicativos que estão escritos essa frase. Então, assim, cabe a gente também exercer esse nosso lado, e eu parto sempre do início de que estamos tratando de empresas com boa fé. E caso você queira exercer o seu direito, a empresa não respondeu de maneira satisfatória, vá à autoridade. A autoridade está lá para isso. Né? Vá à autoridade como uma construção que vivemos hoje de uma nova fase do direito, que é direito à privacidade, direito à proteção de dados. Então, vá também exercer isso da maneira correta, no órgão correto. Né? A autoridade hoje recebe, processa e te responde. Né? Então, a gente está criando uma cultura. E para finalizar, perdão que eu demorei um pouquinho mais do que era previsto, mas o ideal seria, como eu disse, o WhatsApp está evoluindo a sua política de privacidade até por conta de uma revisão que a própria autoridade fez no começo desse ano. Por quê? Porque o direito é móvel, o direito ele vai atualizando. Então, se hoje a gente tem uma forma não legal, se a gente fizer a melhor, vamos dizer, controle dele, a gente vai evoluir também o mesmo cadastro que hoje o Gustavo tem, que hoje o Alberto tem, que hoje o Lucas tem. Então, isso é importante que a gente também queira a melhoria do nosso próprio cadastro. Acho que vai nessa linha. Perfeito, muito obrigada, Lucas. Gustavo, queres ressaltar algo? Legal. Sobre a pergunta, né? Então, essa questão da população, dos clientes, né, não confiarem, às vezes, em relação à coleta de dados necessária para um marketplace, para um e-commerce. Acho que isso é muito interessante, porque a gente passa a compreender a privacidade, né, como um direito, mas também como uma oportunidade de construção de confiança, talvez a chave disso tudo também. Se alguém, em algum momento, tem algum tipo de desconfiança nesse sentido, a gente precisa se questionar o que está acontecendo. E construir confiança é algo que demora muito, né? Eu acho que é uma construção de longo prazo, mas perder é muito fácil. Então, acho que por isso que é muito importante a gente entender onde que a privacidade se conecta em cima de tudo isso. É muito subjetivo também a questão de confiança, ela vai para muitos caminhos, né, muitos elementos ali que vão ser necessários, mas um deles, especialmente aqui, acho que foi abordado, é a importância da visibilidade e da transparência. E privacidade, transparência, confiança, tudo isso está muito bem conectado. Aí eu tenho até uma pesquisa que eu sempre gosto de referenciar, porque busquei ela rapidinho aqui, que chama The Cost of Reading Privacy Policies. É uma pesquisa que demonstra que um usuário médio de internet gastaria 244 horas por ano para ler todas as políticas de privacidade em que ele passa.
Isso equivale a mais ou menos 40 minutos por dia lendo política de privacidade de todos os serviços e aplicativos em que ele utiliza ao longo desse intervalo de um ano. E faz-me me questionar bastante sobre política. Nesse caso, a gente está falando de política externa, né, o que, em teoria, a nomenclatura mais assertiva seria aviso de privacidade, seria realmente a melhor solução para a transparência, sendo que quantos desses usuários, de fato, leem avisos e talvez como que seriam outras opções de construção de confiança. E a gente já tem a resposta disso vindo de muitas, da própria lei, inclusive, mas principalmente de muitas autoridades que têm falado bastante sobre mecanismos de transparência que vão muito além de avisos de privacidade infinitos. A gente está falando dos próprios avisos, por exemplo, de informações granulares, né? Então informações divididas em camadas, em que a pessoa pode acessar uma visão inicial de contextualização sobre a utilização de dados pessoais e padrões de privacidade, mas ela também tem as opções de buscar a maior complexidade através de uma interface em camadas também dos avisos de privacidade. Aqui não está falando só de consentimento também, mas as próprias políticas que a gente tem de privacidade hoje dentro das corporações. Um outro exemplo também eu gosto muito dos privacy icons. Então, são ícones, né, que você antecipa ali, às vezes, a resposta, o questionamento de um usuário sobre o uso de seus dados pessoais sem necessitar que ele tenha algum tipo de etapa adicional na sua navegabilidade de uso. Então, o que é isso? Eu estou lá fazendo uma inscrição no evento, eu tenho vários campos de dados pessoais que vão ser necessários, e aí eu me questionei, por que esse organizador está coletando o meu telefone? Ele precisa do meu telefone para organizar o evento? E aí eu vou esse organizador, eu vou buscar a política de privacidade dele, na hora que você clica na política de privacidade, se depara com aquele monstro, ou desiste, ou, né, não faz parte, né, às vezes, do universo dele. O privacy icon é um ícone que você coloca, às vezes uma interrogação, às vezes um olhozinho, depende bastante disso, em que você, ao passar pelo cursor do mouse, você tem a explicação. O telefone vai ser utilizado para XPTO, né, obviamente com outras práticas de privacidade e outros padrões talvez necessários para qual é a utilização do telefone. Ali você antecipa o questionamento para o usuário, para o titular, um questionamento, de forma a construir confiança com ele. Você antecipar questionamentos é um dos elementos de construção de confiança. Então, transparência é muito além de avisos de privacidade extensos. Esses avisos eles precisam ser mais dinâmicos, eles precisam ser granulares também. Você pode ter a opção de privacy icons, tem a opção também de você ter avisos de privacidade em outros formatos não textuais. Então, você pode ter a aplicação de Visual Law, por exemplo, para ter visualizações com muito mais didáticas também, ou até em vídeo, né? Tem muitas empresas fazendo os vídeos orientativos com resumo das suas políticas de privacidade. Então, explorar todos esses formatos também é bem interessante. Então, em resumo, eu acho que transparência ela precisa de ser sempre questionada em relação ao seu próprio potencial e a sua aplicabilidade prática, né? Ele tem que ser muito além de avisos, que são importantes, mas como esses avisos são construídos e quais são as outras soluções que a gente tem de transparência para a gente construir confiança e não gerar desconfiança com os titulares. Perfeito, Alberto. Então, acho que complementando, os meus colegas aí, né, já trataram bastante e acho que atenderam a todos os pontos que realmente importam. De fato, eu concordo muito com o Gustavo. Aquilo que a gente pode fazer do ponto de vista de encontrar uma linguagem dentro daquele universo, né, de usuários ou de clientes ou de titulares que entram em contato conosco. Né? A habilidade do nosso marketing em falar sobre o nosso produto, dos nossos produtos ou do nosso serviço, ela pode ser aplicada a esse contato, né? Traduzindo para esse titular, para esse cliente, né, aquilo que é o nosso aviso de privacidade, ou o nosso aviso, né, de cookie, né, políticas extensas, elas atendem, né, em muitos aspectos, e vão ser, né, prova até diante de outros questionamentos, elas devem estar acessíveis sim, caso esse cliente ou esse usuário ele queira vê-las. Né? Mas a gente precisa simplificar, assim como a gente simplifica o clique para a concretização da compra, né, para a conversão do lead, né, que a gente simplifique também esse acesso ao conteúdo de privacidade. Eu acho que o mercado ganha e, mais ainda, o próprio negócio ele se diferencia. E aí ele consegue ser identificado como um negócio transparente, né, e ampliar a credibilidade diante desse cliente. E, adicionalmente a isso, é permitir autonomia. Né? Autodeterminação informativa é o termo bonito que está na lei. Né?
Então, você dá autonomia para o titular. Ele dizer, isso eu não quero, isso eu não toco, isso eu quero, isso me atende, né? E a gente só consegue fazer isso, né, com algum nível de automação que permita, né? E, obviamente, essa automação ela não pode ser, foi um termo que acho que o Lucas usou para inglês ver, né? Ela é uma automação que tem um vínculo com o ciclo de vida desses, né, desses tratamentos. Eu vou apertar um botão e, de fato, eu vou interromper alguma coisa ou não vou permitir uma coleta. Então, isso, né, a gente ainda vê no mercado, e é muito comum, vocês vão entrar na Black Friday agora em sites onde os avisos são tudo ou nada. Eles não estão conectados com absolutamente coisa alguma, eles são botões, né, como cláusulas mortas em contratos, eles são alertas mortos, né, e aquilo não se comunica com nada. Você vai aceitar tudo e não há como avançar. E às vezes até há. Você deixa lá o aviso ligado, né, você navega no site sem se preocupar com aquilo, mas a única opção é clicar e aí ele apaga, né? É mais para atender o incômodo, né, de ficar com aquele banner na sua frente, mas não está conectado com o ciclo de vida de dados. Então, linguagem e autonomia, eu acho que são, né, bons encaminhamentos aí para a tua pergunta, Jéssica. Muito obrigada, pessoal. E é bem também aquela questão, né, de transparência de ambas as partes, né, da empresa disponibilizar ali o material para nós, titulares, e a gente também, né, não, ainda mais agora na Black Friday, a gente está tudo ansioso, só quer comprar, parar para ler pelo menos ali o banner, o que a gente está consentindo, o que a gente não está consentindo, né, depende também de nós. Vamos agora lá para a rodada, né, de perguntas que vieram do chat. Eu vou fazer algumas perguntas aí para vocês que nos enviaram. Podem complementar ali, vou fazer direcionada para determinadas pessoas, mas se quiserem interagir, fiquem super à vontade. Só peço daí que no finalzinho ele dá resposta, né? Se quiserem já iniciar a questão de se despedir, porque infelizmente a gente está quase chegando ao fim. Passou muito rápido, quando tá boa, passa rápido, né? É bem assim. Vou passar a primeira pergunta para ti, tá, Gustavo? Que foi do teu xará, Gustavo Zanibuni, para essas finalidades, tá, relativas à inscrição em um evento, o Simpla é operador ou controlador? Perfeito, obrigado, xará, pela pergunta. Essa é a resposta que todo público detesta, mas todo advogado adora, depende. Vamos explicar um pouquinho. Tem que lembrar que a configuração dos agentes de tratamento ela vai se dar em relação à atividade de tratamento e não à relação das partes. Então, quando a gente já coloca no plural finalidades, a gente tem possivelmente aqui um contexto, né, e para a organização do evento é necessário uma série de atividades de tratamento. E para cada uma dessas atividades a gente tem configurações diferentes. Então, você tem, por exemplo, a própria inscrição no evento, né, o cadastro, né, para te dar ali o acesso ao evento também. Você tem o envio dos ingressos. Então, uma vez que você faz a inscrição desse evento, né, em que seu nome consta como participante de um evento, você tem o envio dos ingressos por e-mail. Tudo isso através de um exemplo simples aqui de coleta de nome e e-mail. Você tem o processamento de um pagamento. É uma outra relação de atividade de tratamento. Uma vez processado o pagamento, você tem um potencial análise de fraude, que pode acontecer também, né, no pagamento do cartão de crédito, por exemplo. Então, você tem outra atividade de tratamento. Você tem, a depender, o e-mail compartilhado com patrocinadores do evento, né, lembrando sempre com todas as soluções de privacidade necessárias, outra atividade de tratamento. Então, vai depender bastante. Olha, a plataforma de evento vai configurar, né, vai configurar como co-controladora, hora como controladora, hora como operadora. Aí vai depender bastante do que se trata. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Bom, acho que é isso. Muito obrigado pelo espaço. Jéssica, Alberto, Lucas também pela conversa hoje. Muito obrigado aos participantes também, ao público aqui nessa manhã de quinta-feira, né? Hoje temos um grande evento aí para o país, né? A Copa do Mundo. Daqui a pouco, mais tarde, todos nós vamos tirar um tempinho para aproveitar um pouco o jogo. E contem comigo, pessoal, contem aí também com a Simpla, contem aí com... podem me buscar nas minhas redes sociais também ali, se quiserem depois continuar esse debate, aquele convite, aquelas provocações, elas estão abertas aí também. E muito obrigado pela organização do evento aí, para o pessoal da Private Stalls, acho que é muito enriquecedor, parabéns aí pela iniciativa de vocês, né, de estar trazendo essa visão setorial aí, e acho que ela é muito importante ali para um objetivo de garantia da privacidade aqui, e devolução da maturidade dos profissionais, das empresas e do público em geral. Muito obrigado aí por tudo.
Perfeito, Gustavo. Obrigada a você, né? Vamos lá, Lucas. Eu tenho uma pergunta aí do Jefferson França, tá? Outra grande dificuldade deve ser a transferência de dados para patrocinadores, tá? Como fazer isso dentro da lei? Jéssica só põe pergunta difícil para mim, Jéssica. Não, brincadeira. A do Gustavo era difícil também. A do Gustavo era difícil e ele saiu vocês bem. são sensacionais. Não, e ele saiu bem mais uma vez. Bom, Jefferson, eu acho que eu não vou chegar no depende, mas eu vou quase chegar no depende, né? Claro que a gente tem que entender como que foi construído o framework dessa empresa para poder transferir ou não, né? Eu acho que qual é a importância do patrocinador? Ele é o cara que está determinando ou não, ele é controlador, ele é operador. Como é que vai ser essa construção, como o Gustavo acabou de falar? Vai depender muito de como construiu aquele evento, que dados que cada um vai precisar. Então, o Gustavo trouxe talvez o envio de um e-mail do convite, talvez a Simpla seja a controladora, porque ela que está determinando aquele tratamento, né, Gustavo? Então, agora não, o patrocinador desde o começo utilizou a Simpla só como uma plataforma de gerir o seu negócio. Então, às vezes a gente entende que a Simpla está determinando o tratamento, mas não está. Né? Ela está só sendo uma plataforma ali, um hub para outras pessoas, né? Um marketplace para outras pessoas divulgarem os seus eventos. Então, muitas vezes, o patrocinador, ele já é o controlador dos dados, então não é um compartilhamento com ele, né? Ele que está, na verdade, quase que compartilhando com a Simpla, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente, talvez, pensar de que muitas vezes nós acreditamos que a transferência existe, mas ela não está efetivamente sendo transferida. A gente já está no domínio do patrocinador ou de uma outra empresa, cabe isso ser transparente. Então, assim, transferência, ela tem um binômio, e eu gosto muito da legítima expectativa para tratar de qualquer binômio hoje que a lei faz. Eu acho que falar em bom senso, de novo, no Brasil, sempre é uma frase difícil, porque é muito subjetivo. Eu tenho o meu, você tem o seu, eu tenho o outro. Mas eu acredito que legítima expectativa, ela faz a construção de uma transferência hoje interessante. Então, quando eu entrei em um evento da Simpla, por exemplo, da Privacy Tools, né, e eu entro via Simpla, o evento é Privacy Tools, por mais que a Simpla seja o marketplace que foi escolhido pela Privacy Tools para poder fazer o cadastro. Há uma legítima expectativa que, no mínimo, essas duas empresas, talvez a empresa do Alberto, porque ela está ali também dentro do evento, receba a informação. Agora, a Simpla pegar essa informação e vender para uma empresa, vou fazer um exemplo aqui bem banal, para uma empresa de pet shop e falar, talvez o Lucas, eu ouvi na gravação que ele tem um cachorro, não há legítima expectativa quando eu entrei no evento, né, respondendo a pergunta do Jefferson. Quando você entrou aqui, Jefferson, você nunca imaginou que a Simpla, a Privacy Tools, o Alberto e o Lucas pudessem vender para você ração de cachorro. Você quis falar de privacidade, de proteção de dados. Então, talvez o Lucas entrar em contato com você, porque ele é ou não um patrocinador, colocando aqui como se fosse, não sou, mas como se fosse aqui no evento. Será que não tem uma ligação do que nós hoje vivemos nessa manhã? Há uma legítima expectativa, há um legítimo interesse, que é uma outra base legal ali. Então, talvez a gente construa dentro de uma política de privacidade essa relação, mas tem que estar transparente, tem que estar claro para você que eu vou fazer isso, mesmo que não haja o consentimento, né? Eu acho que o consentimento, ainda mais para esse tipo de evento, e-mail e etc., ele dá para a gente também contextualizá-lo, mas tem que ser claro e tem que estar dentro do que eu chamo desse binômio de transparência e finalidade, que é a legítima expectativa de você, usuário titular, quando entra num evento como esse. Mais uma vez, já finalizando aqui, obrigado, Jéssica, pela condução excelente que você fez, trazendo aí leveza para o nosso evento e, consequentemente, obrigado, Privacy Tools, pelo convite e por ser um fórum tão importante de debate. Se você entra no YouTube hoje da Privacy Tools e nas ferramentas de rede social, você vê a preocupação que a Privacy Tools hoje tem em trazer conhecimento, que hoje é o principal foco que nós precisamos na lei. Então, obrigado também. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Alberto, por dividir comigo num dia tão especial como hoje, né?
da estreia do Brasil na Copa, a gente ter ali um painel tão importante, com gente tão qualificada e que vive hoje o dia a dia da privacidade. Então, meu muito obrigado e foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Perfeito, muito obrigada, viu, Lucas? Quero aproveitar, não sei se o Gustavo quer ressaltar ali um pouquinho sobre essa questão aí da transferência aí, na prática, como é que funciona? Legal. Em relação à pergunta de patrocínio, né? Você se menciona. Sim, beleza. Acho que o Lucas, ele pontuou uma das coisas muito interessantes que gera muita confusão nos usuários. As pessoas acham que a plataforma em que foi feita a inscrição do evento é a organizadora do evento. E muitas vezes exigem dela um pouco de algumas situações. Nesse caso, por exemplo, de patrocinadores, só deixando claro, no geral, as plataformas que realizam vendas de ingressos, como, por exemplo, a Simpla, não organizam eventos. São alguns tipos de eventos específicos, mas com a marca da Simpla, para algumas situações muito pontuais, mas no geral não organizam eventos. Inclusive a plataforma é toda que a gente chama de self-service. Então qualquer pessoa pode chegar, abrir, criar um evento e organizar e etc. E a plataforma não intervém nesse processo, ela só oferece os recursos, inclusive de privacidade. Nessa situação, por exemplo, de patrocinador, então, você tem um patrocinador, muitas vezes, que patrocina aí, algum evento específico, seja em qualquer segmento, né? A gente tem hoje patrocinadores para todo tipo de evento, e você tem ali o interesse, normalmente, de um patrocinador, quando a gente fala em dados pessoais, no e-mail para fazer práticas de e-mail marketing, por exemplo. Isso precisa ser, com certeza, em todas as situações, ser transparecido. Então, é muito importante que os organizadores configurem soluções de transparência. Inclusive, na plataforma, ele consegue colocar um aviso de privacidade, ele consegue colocar um privacy icon, ele consegue colocar um canal de comunicação, ele consegue colocar uma política. Então, isso dentro da plataforma, ele consegue colocar todas essas soluções hoje dentro da Simpla de transparência. Se for utilizar o consentimento, por exemplo, o consentimento vai precisar de um opt-in, né, livre e inequívoco, referencialmente granular também, específico. Então, também é possível você configurar o opt-in, por exemplo, na situação de compartilhamento com patrocinadores. Então, você vai ter várias soluções que você vai precisar de trabalhar nesse sentido para que seja compartilhado, por exemplo, a informação com um patrocinador. Nessa situação, a Simpla é sempre operadora de dados. Ela é um meio pelo qual é coletada a informação e, posteriormente, o organizador, ele próprio, compartilha com o patrocinador. Isso pode ser feito, inclusive, por meio de integrações, mas também de uma forma manual, se for o caso também. Então, nessa configuração também, é bem importante sempre destacar qual que é uma relação, às vezes, mais complexa, né? Um e-commerce, ele é B2C, B2B, B2B2C, então as pessoas, às vezes, confundem um pouco essas responsabilidades. Então, acho que por isso que é muito importante fazer essa diferenciação também. Mas, como eu disse, sempre vai depender, tem várias situações de uso ali que vão modificar um pouquinho como pode funcionar essas relações. Muito obrigada, viu, Gustavo, por dividir bem na prática aí como é que funciona essa parte. E agora, né, Alberto, por gentileza, outra pergunta ali do Jefferson França, né? Acredito que a confecção dos crachás para eventos presenciais seja um enorme problema. Como controlar isso? Legal, e eu vou responder aqui na frente do Gustavo com muita cautela, com muito cuidado, que o especialista é ele, né? Mas vou falar como alguém que eventualmente organiza alguns eventos técnicos. E, inclusive, em março, a gente vai organizar um evento com a Privacy Tools. Esse evento vai acontecer no Recife, né? É um evento dedicado à privacidade e saúde. E a nossa ideia é aproveitar esse evento para mostrar como se faz um evento, né? Privacy by Design, né? Então, o que é que nós, na organização de determinados eventos, observamos do ponto de vista de privacidade nesse quesito que, né, o França falou? Né, a confecção do crachá. Não nesse evento específico, mas para qualquer evento, a gente tem que pensar a que propósito, né, atende aí esse evento. É network, é interação, né? Então, o dado que vai ser disponibilizado no crachá, ele vai ser adequado àquele evento. E isso, naturalmente, vai ser informado, né, para o nosso participante, para o titular. Agora, há processos para que a disponibilização do dado e o acesso ao dado ele seja o mais limitado possível. A equipe de credenciamento, por exemplo, ela não precisa ter acesso ao dado que não seja necessário, né? Você vai ter um código e há processo, né,
o momento de disponibilizar o dado que é adequado ao evento e tecnologia. E a gente pode, através de recursos de anonimização, que vão dar anonimização total até. Você ter simplesmente um QR Code que aponta para um código, né? E aí o crachá ele vai permitir o acesso, ele vai permitir circulação, e aí a gente tem que observar o evento, né? Que circulação, que tipo de privilégio de acesso a gente vai ter e usar a tecnologia adequada, mas há tecnologias disponíveis e há recursos de credenciamento, né, que permitem um limite, né, na exposição do dado pessoal do participante. A gente vai fazer isso nesse evento de saúde, vamos, né, proporcionar aí uma interação entre tecnologia, processo, propósito, né, dessas interações que vão acontecer no evento, e aproveito já para convidar, né, quem eventualmente estiver pelo Recife, também vamos fazer uma trilha de conhecimento até o evento, que vai ser digital, né, convido vocês também, e agradeço, né, aproveito, já que já estamos chegando no finalzinho, né, essa condução primorosa aí da Jéssica, que estimulou aí o debate, e agradeço também a oportunidade que a Privacy, né, me dá de estar aqui com a Jéssica, né, com os nossos amigos, o Gustavo, o Lucas. Espero que a gente, né, se encontre em outras oportunidades e, sobretudo, né, agradeço a quem nos acompanhou num dia, como disse o Gustavo e o Lucas, aí, tão especial, que está todo mundo pensando em bola, deve ter tido gol já agora pela manhã por aí. Assim que eu sair daqui, que for para o meu outro compromisso de trabalho, eu vou querer saber exatamente, né, o que é que aconteceu nesse jogo agora e nos próximos. Hoje ainda tem Portugal, tem muita coisa para acontecer, né? Então, um abraço, muito obrigado, né, aos amigos aí que estão e amigas que estão conosco, né, em especial para a Jéssica, para o Gustavo, né, e também, né, para o nosso amigo tá aqui passando pro Lucas, perdão. Bem, gente, gratidão, né, imensa. Estou muito honrada, né, de estar aqui nesse bate-papo aí com vocês. Muito aprendizado, né? Infelizmente está chegando ao fim, né? Tudo que é bom acaba rápido, infelizmente. Quero, né, aproveitar e convidar ali quem gostou desse bate-papo, quem gostou do vídeo, curtam, compartilhem. Eu acho muito bacana assim a gente tentar trazer o máximo de pessoas para, né, adquirir conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Agradeço a vocês, tá? Gustavo, Alberto, Lucas, me senti extremamente lisonjeada, assim, e tô admirada aí com o conhecimento de vocês. Realmente foi muito, assim, foi muito aprendizado, uma manhã de bastante aprendizado. Muito grata por isso. Agradecer a todos, né, que participaram, comentaram, fizeram perguntas, e eu acho que o sucesso está nos detalhes, né? Quem interage aí faz com que o nosso evento fique muito melhor. Vou dar alguns avisos finais, tá? Vai ter uma pesquisa aí no final da nossa live, né? Ficaremos bem felizes se vocês participarem. E também a gente vai disponibilizar um e-book gratuito, tá? Com os primeiros passos da adequação LGPD. Sigam, né, nós aqui da Privacy nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Instagram, sempre dividindo muito conteúdo aí com vocês. E a gente também está com uma novidade, né? A gente está com um álbum de figurinhas da Privacy Cup. E vai estar o link também disponível para vocês aí no chat. E, né, fiquem atentos às nossas redes sociais para acompanhar os próximos eventos da Privacy Tools, que no próximo será no dia 15 de dezembro, tá? Nós vamos falar das tendências para 2023, que é a LGPD no novo governo. E eu acho que é isso, né, pessoal? Muito feliz. E agora, no final do dia, ainda vamos ter um jogo, né, para dar mais uma relaxada. Agradeço a todos vocês, viu, a participação. E até a próxima, né? Tchau, pessoal.